Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia de clamor, mais um dia de oração, mais um dia na presença do nosso Deus, de busca, pela presença do Senhor. Eu creio que o Senhor preparou este dia para nós. Daqui a pouco juntos nós vamos clamar ao Senhor, daqui a pouco juntos vamos colocar diante de Deus a nossa vida, apresentar ao Senhor a nossa família, as circunstâncias que nos envolvem e crendo aí na resposta que vem do Senhor. Bom, antes de prosseguirmos com a nossa transmissão, vamos fazer uma oração, entregar esse momento nas mãos do Pai, pedir a Ele que esteja à frente, que nos conduza, no nome do Senhor Jesus. Se for possível, feche os seus olhos, ligue o seu pensamento em Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença em oração neste momento. Primeiro, para agradecer ao Senhor por mais um dia, agradecer por mais uma chance, por mais uma oportunidade de podermos falar contigo e sermos ouvidos pelo Senhor. A Tua palavra, Senhor, nos diz que aonde duas pessoas ou mais estiverem reunidas em Teu nome, que ali o Senhor estaria. Eu creio que o Senhor está aqui, eu creio que o Senhor está atento às nossas orações e pedimos ao Senhor, tome o controle, fale conosco, nos dê direção, nos dê sabedoria, Senhor. Nós colocamos tudo e todos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, com certeza nós estamos na presença de Deus, é o lugar aonde devemos permanecer, viver todos os dias, não podemos sair da presença do Senhor, e eu creio que com Ele a gente caminha na direção, caminha em busca daquilo que Deus tem para nós, tá bom, meus irmãos? Bom, como vocês sabem, hoje essa transmissão é uma gravação, geralmente estamos ao vivo segunda, quarta, quinta e sexta, mas como na terça-feira eu tenho aquele culto que eu faço às 7h da manhã, lá na marmoraria, do meu amigo Broa, então não é possível estar aqui de manhã ao vivo com vocês, eu sei que a maioria de vocês sabem disso, então não vou ter como ler os comentários, pelo menos agora não, mas você pode colocar um pedido de oração, caso você queira, você pode também interagir com os demais irmãos que estão conectados e assim, compartilhar a boa e poderosa palavra do nosso Deus. Nós já vamos entrar aqui direto na palavra do Senhor. Como vocês sabem, nós estamos esmiuçando a mensagem de domingo. Domingo nós começamos a falar aqui com base na carta aos Hebreus, o capítulo 3, o versículo 12 ao versículo 14, que diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Bom, Deus usa o escritor aqui, para nos trazer alguns entendimentos importantes, como nós já falamos um pouco disso ontem. No versículo 12, ele começa dizendo: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O que ele está nos falando aqui é de um cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração, para que este não se corrompa e aí então venhamos nos afastar de Deus. Nós falamos no domingo retrasado, baseado no Salmo 14, do tolo que em seu coração disse que Deus não existe. E ele entendeu isso porque o seu coração estava corrompido. E nós precisamos ter esse cuidado de guardarmos o nosso coração, para que o nosso coração não se torne um coração mau, perverso, infiel, incrédulo. E com isso nós vamos nos apartar de Deus. Quando o inimigo ele consegue corromper o nosso coração, ele consegue também nos afastar do Senhor. Por isso, como nós falamos ontem, todas as lutas que nós enfrentamos, todas as investidas do inimigo contra nós, têm a sua intenção, a intenção do inimigo é contaminar o nosso coração, é corromper o nosso coração com maldade, perversidade, incredulidade, para que com isso a gente se afaste de Deus. Porque um coração corrompido, tomado pela perversidade, pela maldade, ele se torna incapaz de
perceber a presença de Deus, de sentir a presença de Deus. O que acontece quando o coração se corrompe? A nossa consciência fica cauterizada. Olha o que o apóstolo Paulo diz, lá na carta que ele escreve para Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 2. Nós vimos isso ontem também, tá? Só relembrando aqui, ó, 1 Timóteo, o capítulo 4, o versículo 1 e o 2. Ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, quando o coração se corrompe, a consciência, ela então começa a ficar cauterizada. O que isso significa? Ela fica insensível. A pessoa já não consegue ter consciência da presença de Deus ao lado dela. Ela perde. A consciência é a percepção que nós temos, né? Podemos dizer que é a prova da vida. Uma pessoa que perde a consciência é como se ela perdesse a vida. Então é disso que o texto está falando. E é importante que você entenda isso. À medida que o inimigo consegue corromper o coração de algumas pessoas, ele vai conseguir fazer com que a consciência espiritual desta pessoa também se corrompa. E é por essa consciência que a gente tem percepção do mundo espiritual. Deixa eu explicar para você. Vamos para João capítulo 3, que eu vou tentar de uma forma mais simples e clara explicar para você essa questão da consciência espiritual e a importância dela. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós temos a visita de Nicodemos ao Senhor Jesus. Ele vai à noite ter com Jesus e ele se aproxima de Jesus com elogios. E Jesus fala algo a Nicodemos que nos traz um entendimento importante dentro desse assunto que nós estamos falando hoje. No versículo 1 ele diz assim, João, Evangelho, o capítulo 3, o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha a resposta de Deus a Nicodemos. E é nessa resposta que nós temos um entendimento dessa percepção espiritual, dessa consciência espiritual. Jesus chega para Nicodemos e diz, olha, na verdade te digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. A palavra ver aqui no original, na língua grega, fala eido, se pronuncia eido. Eido é uma percepção que a pessoa tem das coisas, é uma consciência de algo que uma pessoa tem das coisas. Todos nós temos percepção do mundo físico pelos nossos 5 sentidos. A visão, a audição, paladar, o olfato, o tato. Então a gente percebe o mundo ao nosso redor pelos 5 sentidos. Agora, você não tem como ter percepção do reino espiritual, do mundo espiritual, pelos seus 5 sentidos. Não há como você, de forma natural, perceber. Por isso que Jesus está falando, olha, tem que haver um novo nascimento, porque quando a pessoa ela nasce de novo, espiritualmente falando, naquele momento, a sua consciência espiritual é ativada. E ela então passa a ter percepção do mundo espiritual, do reino de Deus. Não há como a pessoa ver, não há como ela ter percepção deste reino sem que ela nasça de novo. É isso que Jesus está falando aqui. Para facilitar, deixa eu dar um exemplo que eu usei no domingo, acerca de uma criança. Imagina, uma criança já com seus 9 meses de gestação, ela está com o seu corpo todo formado, os seus olhos, né, estão formados, o seu olfato, seu nariz, sua audição, tudo pronto ali. Mas os olhos de um bebê, uma criança de 9 meses, ainda no ventre, eles não foram projetados para o ventre. Mesmo que ele tenha os olhos perfeitos, mas ele não consegue ver, não consegue ter percepção, até que aquela criança nasce. Quando ela nasce, então o sentido da visão ele é ativado. Assim como o sentido do olfato, do paladar,
né? E aí, então, ele começa a ver. É claro que um bebê recém-nascido, ele não vê como a gente, ele não enxerga as coisas como a gente, ele não consegue distinguir som como a gente, né? Sabor como a gente. Mas, à medida que o bebê vai crescendo, né, a sua visão vai ficando mais nítida, tudo vai ficando mais claro, até os sons. Ele começa a distinguir o som da mãe, da voz da mãe, o som da voz do pai, começa a conhecer o rosto, ver a imagem, né, e a distinguir, né, quando o pai, quando é a mãe. Por isso, chega numa certa fase, a criança já começa a estranhar pessoas, né, porque à medida que ele vai crescendo, vai amadurecendo, os seus sentidos vão ficando mais aguçados e a percepção do mundo ao seu redor vai ficando mais nítido, vai ficando mais claro. Espiritualmente falando, não é diferente. Quando uma pessoa ela recebe Jesus e é batizada nas águas, o espírito dessa pessoa é recriado. E naquele momento, a consciência espiritual desta pessoa é ativada. Ela então começa a ter, a partir daquele momento, percepção do reino espiritual. Ela começa a ter consciência da presença de Deus ao redor dela, dos anjos ao redor dela. Mas como uma criança, como um bebê, a pessoa que começou, que nasceu de novo há pouco tempo, ela ainda não tem muito entendimento, ela ainda não tem muito esclarecimento, discernimento dessas coisas. Ela até sente, mas ela não sabe discernir, né? Ela não consegue entender aquilo que ela está sentindo. Se esse cristão ele não crescer espiritualmente, ele não amadurecer espiritualmente, ele, mesmo tendo essa consciência espiritual, mesmo ele tendo essa percepção espiritual, mas ele não vai conseguir discernir, ele não vai conseguir entender. E essas coisas são importantes para facilitar sua caminhada com Deus. Deixa eu te mostrar um exemplo na Bíblia muito importante que a maioria de vocês estão assistindo já conhece. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, nós temos um fato que nos traz esse entendimento. Na ocasião, o rei da Síria fazia guerra ao rei de Israel. Ele planejava formas, meios de pegar o rei de Israel em emboscadas. Mas todos os planos do rei da Síria contra o rei de Israel era revelado de forma sobrenatural a Eliseu, e Eliseu, por sua vez, falava ao rei de Israel, e o rei de Israel, né, se protegia. Ele não passava no lugar onde havia uma cilada. O texto chega a dizer que o Eliseu dizia assim, olha, guarda, falava ao rei de Israel, guarda de passar em tal lugar. E ele se guardava, se protegia e não caía nas ciladas do rei da Síria. Bom, o rei da Síria, intrigado com isso, ele reúne os seus conselheiros e pergunta, quem dentre vós é pelo rei de Israel? Porque ele não entendia por que os planos não davam certo. Por que o rei descobriu os seus planos? Na mente dele, havia um traidor entre eles. Até que um dos conselheiros disse, não, rei, em outras palavras, né? Não, ninguém aqui está contando para o rei de Israel os seus planos. O que acontece é que quando o Senhor planeja, né, na sua câmara de dormir, isso é revelado a Eliseu, e o Eliseu é que conta para o rei de Israel. O rei, então, da Síria, furioso, perguntou, aonde está esse tal de Eliseu? Ele falou, olha, ele está em Dotã. E ele mandou um exército para lá, para o local onde Eliseu estava. Olha que interessante, o versículo 14, segundo livro dos Reis, o capítulo 6, o versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha que interessante. O exército da Síria então chegou, cercou o local onde estava Eliseu. O moço dele sai, acorda cedo, quando ele sai, se depara com o local todo cercado, a expressão dele era uma expressão de dor. Ai, meu Senhor, o que faremos? Bateu um desespero naquela hora, porque era só ele e Eliseu, isso do ponto de vista natural. E havia um exército cercando, então na mente dele não havia jeito, não tinha saída, eles estavam perdidos, seriam mortos. E Eliseu vira para ele e diz assim, olha, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, eu gosto sempre de frisar isso. O Eliseu não disse, mais são os que estão conosco do que eles. Não.
Ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O Eliseu estava tendo uma percepção do reino espiritual. Ele estava vendo o exército da Síria, sim, mas ele estava vendo também que por trás do exército da Síria havia um outro exército espiritual, que era exército de demônios, que estava incitando a Síria contra Israel. Mas ele não viu só isso, ele também viu os anjos que estavam ao redor dele. Por isso que ele diz: mais são os que estão conosco. Ele pôde ver isso. E quando ele fala para o seu moço não entendeu muito o que Eliseu estava falando, porque ele só tinha percepção do mundo físico, do mundo natural, e ele não conseguia ter essa percepção do mundo espiritual. O que Eliseu então fez? Olha o versículo 17, o que acontece aqui, ó. Diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Para quê? Para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha a oração que Eliseu faz. Eliseu faz oração para que a consciência espiritual deste jovem fosse ativada, para que os seus olhos espirituais fossem abertos. Ele diz: Senhor, abra os olhos para que veja. E quando Deus abre os olhos do moço, ele viu o local cheio de anjos, cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Ele percebeu exatamente aquilo que Eliseu havia dito: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É isso que eu estou falando. Quando uma pessoa ela nasce de novo através do batismo nas águas, ela recebe essa consciência espiritual. Ela passa a ter percepção do reino espiritual, das coisas ao redor, espiritualmente falando. E à medida que ela cresce, ela vai discernindo. Todo crente tem essa consciência espiritual. O problema é que muitos não cresceram espiritualmente. E eles não conseguem ainda discernir isso. Não conseguem enxergar nitidamente. E à medida que você vai crescendo, você vai enxergando isso nitidamente. Então, essa consciência espiritual, ela é importante, querido. Nós precisamos amadurecer para desenvolver essa consciência, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas se você não tem essa percepção espiritual ou não desenvolve isso, todas as vezes que você se deparar com um problema, com um obstáculo, com uma dificuldade, você vai ter a mesma expressão que o moço do Eliseu. Ai, meu Senhor, o desespero, o medo, a preocupação vai tomar o seu coração. Porque mesmo Deus, que é maior que o problema que se levantou contra você, mesmo Ele estando contra você, e você não tendo essa percepção disso, você vai se afligir pelo mal que veio contra você. Por isso que nós precisamos amadurecer. É essa consciência que fica cauterizada. Olha, eu vou interromper aqui, porque amanhã a gente volta para voltar a falar desse assunto mais um pouco, né, para tentarmos aqui frisar e resolver essa parte, e aí prosseguimos no nosso estudo, tá bom? Mas eu quero orar com você agora, pedir a Deus que te ajude a amadurecer, a crescer, a desenvolver sua vida espiritual, para que você possa ter discernimento, né, do reino espiritual ao seu redor. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença em oração, juntamente com todas as pessoas que estão participando agora conosco. O Senhor as conhece. E quantos que ainda não perceberam, meu Pai, que sim, que mais são os que estão conosco. Quantos que ainda não tiveram essa percepção que o Senhor que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Por isso eu oro pedindo ao Senhor que conceda, meu Deus, ao Teu povo, aos Teus filhos, essa percepção. Dá, meu Deus, esse discernimento, ajuda, meu Pai, nesse crescimento, para que os Teus filhos venham amadurecer, Senhor. Eu coloco, meu Deus, diante de Ti, eu clamo pela manifestação do Senhor, do Teu poder. Meu Deus, joga por terra tudo que não provém do Senhor, que se levantou, toda ação do inimigo que veio contra esta pessoa, joga por terra, meu Pai, e levante esta pessoa hoje. Pai, eu coloco diante de Ti, eu clamo pelo fortalecimento espiritual, pelo despertamento, eu repreendo
todas as investidas do inimigo que tenha se levantado contra esta pessoa, e eu ordeno que todo mal saia em nome de Jesus, e que a tua bênção venha sobre o teu povo. Pai, que assim seja no nome do Senhor Jesus, e no nome de Jesus, pela fé, meu Deus, eu agradeço. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em o nome de Jesus, eu coloco cada pedido de oração postado diante de Ti, Senhor, cada pedido também do grupo do WhatsApp, e sejam todos alcançados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, guarde no seu coração a palavra, assista ao culto de domingo, está no canal da igreja, para que você possa receber mais dessa palavra e ser fortalecido por ela, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu quero lembrar a todos que amanhã nós teremos reuniões aqui de oração, de combate, é o quarto de guerra, quarta-feira que nos reunimos aqui pela família, então vem estar conosco às 9, 15, 18 ou 19h30. Eu estarei aqui às 19h30, ok? Quinta-feira, às 7 horas da noite, nós teremos a quinta delas. Venha participar, receber aqui uma palavra, você mulher, eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. E no domingo, lembrando que no domingo encerra o ciclo aí dos 3 meses desse propósito de arando a terra, e aí nós vamos fazer um jejum para consagrar a nossa vida a Deus. Você que puder, no domingo pela manhã, um dos 2 cultos de manhã, se você puder vir em jejum, venha em jejum, para que a gente possa consagrar a nossa vida ao Senhor, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço, que Deus continue abençoando vocês, e até amanhã. Amanhã estarei ao vivo, às 7 horas da manhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Até lá.